Quantos estão acompanhando a nossa série de palavras de 5 conselhos ministeriais? Quem está acompanhando? A Bíblia fala que Jesus, ele deu dons aos homens, né? Não sei, som tá bom? Tudo bem com o som? Tudo jóia? Tá certo. Que Jesus, ele deu dons aos homens. Ele concedeu alguns homens na igreja para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores e outros para evangelistas. Então, são 5 ministérios dentro da igreja e eu estou dando um conselho por domingo. Então, a gente deu o conselho do pastor. Quantos lembram qual foi o conselho do pastor? Não andar o quê? Não andar desgarrado, não estar distante do rebanho, mas ter amigos, né? Estar nas células, estar nos cultos, se envolver com o dia a dia. E aí, nós demos o conselho do mestre. Quantos lembram o conselho do mestre? O que eu falei do conselho do mestre? Essa minha nora, você me ama. O conselho do mestre, o mestre é aquele educador, né? Ele professor. É uma pessoa que tem uma capacidade de tornar simples o que é difícil, de trazer revelação naquilo que está oculto, de trazer luz nas trevas. O mestre é um educador. E o conselho do mestre é: aprenda com humildade. Se você não estiver naquele lugar, só sei que nada sei, né? Você não vai conseguir aprender nada. Se você acha que sabe, então não tem como aprender mais, né? Então, o conselho do mestre é um conselho aonde ele te chama para uma postura de ser como uma criança, né? Jesus, certa vez, ele disse, desmontando a arrogância humana, né? Jesus, ele gostava de desmontar sofismas, desmontar, né, preconceitos. E ele falou, olha, se você não receber, isso falando para intelectuais, para doutores, para pessoas cultas, instruídas, endinheiradas da época, religiosas, sacerdotes, os principais, ele falou, olha, se vocês não receberem, pegou uma criança, colocou no meio, se vocês não receberem o reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa, já fica a dica. O reino é de Deus, não é teu. Você é convidado a entrar nele. Você entra se você quiser. Então, o reino de Deus, as regras de Deus. Amém, queridos? Daí você já começa a ver a finitude da sua vida e da importância de você receber a eternidade. E a vida eterna é Jesus. É Jesus, né? Então, o mestre é aquele que motiva o cristão e a cristandade a aprender com humildade, né? Se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai entrar nele. Então, esse é o conselho do mestre. E hoje, eu vou dar o conselho do profeta. Quem gosta de receber profecia? Não, você vem aqui na frente, você fala, ai, tomara que o bispo, o pastor, venha, põe a mão na minha cabeça e me dê uma revelação, quase como um horóscopo, né? Porque o profeta, ele tem aquela fama de ser um vidente, uma pessoa misteriosa, uma pessoa, né? Tinha gente na igreja que dizia assim, eu evito olhar nos teus olhos, bispo. Aí eu perguntei por quê? Ela falou assim, não, vai que você tem alguma revelação. Não que ele tinha medo das minhas revelações. Então, qual é o conselho de um profeta? O que é o ministério do profeta? O que faz um profeta? Se Jesus concedeu um para apóstolos, outro para mestres, evangelistas, pastores, e uns deu
Deus colocou na igreja como profeta, o que vem a ser um profeta, do que se encarrega um profeta, o que faz um profeta. A gente precisa entender o profeta no Novo Testamento, o ministério do profeta hoje, nos dias de hoje, nessa sociedade pós-moderna. Você precisa entender o papel do profeta. O papel do profeta no Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus, depois de Cristo, é um. E o papel do profeta no Antigo Testamento, a grande referência de profeta é quem? Quem acertar, eu pago um hot dog. Qual que era a referência de profeta no Velho Testamento? Não, ele era profeta, mas a grande referência para os judeus, deixa eu ajudar na pergunta, dá uma cola. Moisés, gente. Né? Moisés, acertou? Estou te devendo um hot dog. Se você for light, um bombom da Isabela Cari. Fechou? Então, o profeta no Velho Testamento, ele realmente tinha esse papel, são muitos profetas. Agora, Moisés é a grande referência de profeta no Velho Testamento. Eu não vou entrar nisso porque a gente não tem tempo, mas eu quero ler um texto com vocês, que está em Atos 3, que é no Novo Testamento, Atos 3, a partir do versículo 22, aonde essa grande referência de profeta que é Moisés, é usado aqui. Diz assim: disse, na verdade, Moisés. O que Moisés disse? Moisés, ele disse assim: o Senhor Deus, profetizando. Então, vai vendo o que Moisés estava fazendo. Nesse dia, o Espírito Santo de Deus impulsionou Moisés a falar da vinda de Jesus. Isso séculos e séculos e séculos antes. Então, uma profecia de um profeta pode estar falando de dias que virão, né? A profecia. Então, aqui nesse momento, Moisés, ele como profeta, ele profetizou algo que aconteceria no futuro. Vai vendo. Moisés, então, profetizou. O Senhor Deus, falando para o povo, o profeta, ele fala com o povo, né? O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele começou a falar, olha, vai chegar Jesus. Ele estava falando de Jesus como um profeta. Jesus, ele é o bom pastor e Jesus, ele é mestre. Certa vez, Jesus, ele disse assim, olha, vocês me chamam de mestre. E é verdade, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e está bem chamado. Sabe por quê? Porque eu sou mestre e eu sou o Senhor. E aqui Moisés, ele fala de Jesus como profeta. Então Jesus pastor, Jesus mestre e agora Jesus profeta. E aí Moisés fala, olha, eu vou suscitar entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele era a grande referência, né? A ele ouvireis em tudo, diga em tudo. Não é numa parte, é em tudo. Se você quer saber quem Deus é, eu digo isso na igreja e vocês já sabem o que eu vou falar agora. Como que eu completo essa frase? Se você quer saber quem Deus é, você precisa saber quem Jesus é. Porque Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Ele revela o caráter de Deus. Jesus revela o caráter de Deus. Quem Deus é quem Jesus é. Ele é a exata expressão de Deus, né? E a ele vocês ouvirão tudo. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta... Aí Moisés aqui, ele dá uma apertada, puxa a nossa orelha.
e ele diz: quem não ouvir esse profeta, Jesus, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, aí sim, Isaías e todos os outros, todos os profetas, a começar com Samuel, olha o que os profetas no Velho Testamento fizeram. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também e anunciaram estes dias. Essa carta, que é o livro de Atos, é o momento em que os discípulos, pós-ressurreição de Jesus, já estavam exercendo o ministério da pregação, né? Do Evangelho de Deus até os confins da terra. Então, é dentro desse contexto da carta, deste livro de Atos, que esse texto é escrito, falando de Moisés. Jesus ressurreto, se revelando ainda, ele ficou 40 dias se revelando após a ressurreição. Aí ele encontrou 2 discípulos que estavam super bad na fé, estavam saindo de Jerusalém para Jericó. Estavam, no caminho de Emaús, desistido, desanimado. Jesus morreu, hoje já é o 3º dia. É verdade que algumas mulheres falaram que o túmulo estava vazio, mas sei lá, estavam desnorteados indo embora. E aí Jesus, ele chega junto, começa a andar com essas pessoas, com esses discípulos, e eles não reconhecem o Senhor. Às vezes você não reconhece o teu milagre e ele está a 1 palmo do teu nariz. Sabe por quê? Porque o coração está fechado, a mente está fechada, você está insensível. E Deus quer te tornar sensível ao milagre que Ele está realizando na sua vida. Amém? E aí Jesus conversando com os discípulos reclamando, murmurando, e Jesus perguntou: o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão falando e tal? Aí reclamando da vida, a vida é ruim, ó dia, ó azar. E aí eles disseram assim: poxa, você é o único em Jerusalém que não sabe os acontecimentos, e falaram de Jesus para Jesus, né? O que você falaria de Jesus para Jesus? Eu ia falar só coisa boa, amém, querido? Isso é o que a gente pensa, na hora a gente fala bobagem, né? E aí eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Porque Jesus, a gente achava que ele que era o cara, o libertador, o salvador, mas morreu, tem 3 dias. Aí Jesus falou assim para eles: como vocês são duros de coração. Nem aí eles se tocaram. Como vocês são duros de coração, né? E aí diz a Bíblia, nesse texto, que Jesus começou a evangelizar esses discípulos a partir de Moisés, passando por todos os profetas. E aí depois, então, quando partiu o pão, os discípulos: é Jesus, mas Jesus desapareceu. E depois ele se revelou outras vezes. Então, o que você precisa entender? Que Jesus é o teu profeta. Amém? E que dentro da igreja, a igreja não é a estrutura física, a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja significa, a eclésia, assembleia de todos aqueles que se reúnem no nome de Jesus. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente, né? Então, esse texto em Atos mostra que a grande referência de profeta para os judeus era Moisés. E que agora eles precisavam entender que a grande referência de profeta é Jesus. E que ele deu à igreja um ministério de profeta. A igreja tem profetas. Amém? Então aqui em Efésios 4:11 fala: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos. Então agora chegou o momento de você entender por que existem os 5 dons ministeriais. Por que existe profeta, pastor, evangelista, mestre e profeta? Vocês já ouviram, né? Apóstolo. Para que existem os 5 ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. Você quer ser sempre essa mesma pessoa que você é hoje? Você quer crescer, amadurecer, ser uma pessoa melhor, um empresário melhor, um pai melhor, uma esposa, uma pessoa melhor? Você quer crescer? Então você precisa ser aperfeiçoado. A igreja tem o poder de trazer o aperfeiçoamento na tua vida. Por isso, a igreja é importante para a tua casa, para a tua família. Porque quando você vem aqui, você vai ouvir não o que você quer, mas o que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, o profeta na igreja, o exercício do ministério do profeta na igreja é para produzir maturidade na sua vida. Você tem que amadurecer. Amém? Não é porque aconteceu uma coisa chata na sua vida que Deus é ruim. Aí aconteceu uma coisa boa na sua vida, Deus é bom. Deus não é bipolar. Amém? Vamos concordar? Vamos acertar isso? Que Deus não tem problema psiquiátrico. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Isso é um texto da Bíblia que eu estou citando. Entendeu? Então Deus é bom. Deus, Ele não está à mercê do teu humor. Quando você está mal-humorado, você vê a vida de uma forma. Quando você está bem-humorado, você vê a vida de outra forma. Sim ou não? Isso é imaturidade. Tá? Isso é imaturidade. Você tem que ter a visão da vida por valores e princípios e não pelo seu estado de humor. Você não pode definir Deus. Deus é quem define você. Deus é quem Ele é, e não quem você pensa que Ele é. Descubra quem é Deus, com humildade, lendo a Bíblia, conhecendo a vida de Jesus. Então o profeta é aquele que vai produzir maturidade na sua vida, que vai te dar estabilidade, porque vai te ensinar a pensar com fé, pensar com inteligência, pensar usando inteligência espiritual. Não existe só uma inteligência lógica, não existe só uma inteligência emocional, existe a inteligência espiritual. E quem te dá inteligência espiritual, querido, não é a faculdade, MBA, não é pós-graduação, doutorado na Inglaterra. Quem te dá inteligência espiritual é o Espírito Santo de Deus. Está ouvindo isso, você que está online em casa? Então, o ministério do profeta é para produzir maturidade, para gerar unidade de fé. Você sabe o que é fé? Fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ah, Senhor, eu quero fé. Aí não ora, não lê a Bíblia. A fé vem por onde? Não vem por onde você quer. Por onde que a fé vem? Só tem um caminho, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você vem aqui no culto, a tua fé aumenta. A tua capacidade de raciocínio é maximizada. Quando você fala Espírito Santo de Deus ilumina os olhos do meu coração, o Espírito Santo de Deus vai lá e te ilumina os olhos do teu coração. O Senhor é aquele que derrama a luz nas tuas trevas. Aquilo que você não vê, você passa a ver. Aquilo que você não entendia, você passa a entender. E, consequentemente, aquilo que você não fazia, você passa a fazer. E aquilo que você fazia de errado, você deixa de fazer, porque você tem entendimento. Quantos estão entendendo?
Então, o ministério do profeta é para gerar unidade de fé. Aqui, nessa pregação, eu estou corrigindo a tua rota. Amém? Como que se crê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, os 5 dons ministeriais é para aperfeiçoar os santos, para capacitar você a fazer as obras de Deus, né? Eu estou há 40 anos fazendo as obras de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem me capacitado nesses 40 anos fazendo as obras de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele quem ilumina, te impulsiona, abre os teus olhos. Então o profeta, ele vai aperfeiçoar você, ele vai te capacitar, né? Te dar conteúdo para você ter a sua vida. Ele vai firmar, presta atenção nessa frase. O profeta, ele é usado por Deus para te firmar na verdade. Amém? A Bíblia não quer que você... A Bíblia, a palavra de Deus, Deus não quer que você seja como um menino levado por todo vento de doutrina. Sabe, Maria vai com as outras. Você não tem conteúdo, você não tem raiz, você não tem essência. Porque você é uma criança que não conhece a palavra de Deus. A partir do momento que você firma a sua fé na palavra de Deus, porque quando eu falo de fé, eu não falo de pensamento positivo. Tá bom? Eu não estou falando, vai dar certo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você crer na palavra de Deus. Isso é fé. O que Deus disse, você acredita. O que está escrito, você acredita. A promessa de Deus que supre uma necessidade tua, você acredita. Isso é fé. Né? O resto é pensamento positivo, tá? O profeta, ele quer te firmar na verdade. Eu sempre digo aqui, não discuta com a verdade, porque a verdade tem sempre razão. Você vai discutir com a verdade, você vai dar murro em ponta de faca? Até quando você vai discutir com a Bíblia? Né? Então, o profeta, ele vai te firmar na verdade dos princípios e dos valores de Deus. Vai te levar ao pleno conhecimento de Jesus. Então, qual é o papel do profeta no Novo Testamento para nós? Eu vou dar o exemplo de João Batista. Em Lucas 1:76, nós vemos isso no Novo Testamento, né, o Evangelho de Lucas, aonde é profetizado sobre um menino, na mãe do menino, né? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo, presta atenção o papel do profeta, para dar a seu povo conhecimento da salvação. Então, o profeta é, acima de tudo, um mestre que ensina ao povo o caminho da salvação. Você vai dar conhecimento da salvação, menino. Estava ali nasceu. Você vai redimi-lo dos seus pecados. O papel do profeta é tirar você dessa vida perversa, bandida, miserável e medíocre. Entendeu? Por isso que a gente fala não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Profeta que agrada os ouvidos não é profeta, né? É vidente pago. Então, o profeta, ele vai te dar conhecimento da salvação, vai te redimir dos teus pecados. Isso aqui, João Batista, né? Graças é entranhável misericórdia de nosso Senhor, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Já estava falando de Jesus também, para alumiar. Olha o que um profeta faz. Tanto João Batista quanto Jesus. Alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, o profeta
Ele dá o conhecimento da salvação, ele tira você da vida de pecado, do erro, da injustiça. Ele alumia as trevas que você vive, você não sabe como resolver as questões da sua existência, da sua família, seus problemas, alumia. E ele dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Então, João Batista, ele ouviu sobre a vida dele o seu papel como profeta. Você vai redimir, levar conhecimento. Então, o profeta, ele tem a palavra de sabedoria. Ele tem a revelação da vontade de Deus. O profeta, ele tem palavra de conhecimento. Ele tem revelação sobre as coisas. Ele tem entendimento da mente de Deus. Tem um texto que diz assim, Deus falando: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Então, como alcançar os pensamentos de Deus? O profeta, ele enxerga a mente de Deus, ele enxerga a vontade de Deus. É um dom que ele recebeu. Deus colocou aquele ministério na igreja de profeta para levar todo esse conteúdo à igreja, a vocês que estão aqui nos ouvindo em nome de Jesus. Quantos recebem? Né? O profeta, ele enxerga e ouve na dimensão espiritual. Vou dar um exemplo. Nós temos a nossa sede lá em Santana, zona norte de São Paulo, onde nós moramos. E nós precisávamos enviar um casal para assumir uma igreja em Guarulhos. E nós já tínhamos, através da sabedoria, decidido que casal seria o Gueu. E nós tínhamos decidido que também seria um outro casal, né, para levantar o Arena nessa igreja. E um dia eu fui convidado para pregar no Arena, fica a dica. Aí eu fui convidada para pregar no Arena, lá o Arena Blaster, Master, estava todo o Arena junto. E na hora que eu vi aquela pessoa, aquele casal, a pessoa lá no altar ministrando, eu ouvi na dimensão do Espírito. Eu sempre ouço Deus falar dentro da minha mente. Não estou louca não, mas Ele fala mesmo. São pensamentos que não são meus, pensamentos que vêm, frases inteiras, com conteúdos prontos. E aí Deus falou comigo assim: não é hora de você tirar esse casal aqui do Arena da Zona Norte e levar para Guarulhos. Eu falei, puxa Deus, já estava tão confortável essa decisão e agora não é? Aí eu falei, amor, Deus falou assim, assim, assim comigo. Ele falou, então vamos continuar orando, né? A busca continua, e não é no Google, né, querida? A busca continua. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, nesse mesmo Arena, eu estava lá pregando, ministrando, animadíssima. Eu fiz um apelo. E uma pessoa foi lá na frente e ajoelhou. Quando eu olhei para essa pessoa, a primeira pessoa que foi era um líder, que eu jamais olharia para esse líder, para essa função. Aí eu fui lá orar com ele. Quando eu fui orar com essa pessoa, eu comecei a profetizar sobre a vida dessa pessoa. Que Deus levaria essa pessoa para um lugar diferente, para um lugar alto. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Fui falando. Aí Deus falou comigo, então, é ela. Eu fiquei tão chocada que eu falei, Deus, mas não pode, porque essa pessoa, né? E disse para Deus por que não podia. Aí Deus falou para mim, não discute. Né? Eu estou dizendo que é. Porque aí eu cheguei em casa e falei, amor, Deus me falou isso, Deus me falou isso. E tudo se confirmou, porque toda profecia tem que passar pelo crivo da aprovação. Entendeu? E estão lá, bombando, arrebentando. Foi a coisa mais... Isso é o profeta.
profeta na igreja. Eu estou dando esse exemplo para você entender na prática como as coisas funcionam. Às vezes você decide com inteligência, com estratégia, porque um bispo tem que ser um general, estrategista. Amém, queridos? Né? Você tem que pensar de forma estratégica. E a forma estratégica que eu estava pensando, que nós estávamos pensando, era muito boa, mas não era a vontade de Deus. Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Você está preparado para Deus mudar tudo na tua vida? Ai, que medo. É adrenalina pura, querido. Você não precisa pular de parapente. Faça a vontade de Deus, que você vai viver grandes emoções na sua vida. E aí o profeta, ele tem esse enxergar e ouvir na dimensão espiritual. Essa sensibilidade. O profeta, ele tem uma ousadia, uma coragem que a maioria não tem. O profeta, geralmente, ele contraria, ele chama atenção. A profecia é uma voz clara no mundo de vozes confusas. O profeta, ele tem a profecia que é produzida, ela é um alerta contra a vida em pecado, é uma exortação e também é um consolo. Se você vai conversar com um profeta, e esse profeta for íntegro, ele vai te exortar e ele vai te consolar. Entendeu? Profecias são impulsionadas pelo Espírito e nós estamos encerrando a palavra. Então, qual seria o conselho do profeta? Já estou devendo um bombom da Isabela Cari. Se você acertar o conselho do profeta, eu te levo para jantar. Qual que é o conselho do profeta? Eu dei cola durante a palavra inteira. Eu pago tua janta. Ninguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas, perdeu o jantar. O conselho do profeta é: ande na verdade. Ande na verdade. Não tenha medo da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te liberta da escravidão, da ignorância, da pobreza intelectual, da pobreza, da miséria humana, te liberta. Quando você conhece a verdade, você descobre um mundo novo. Você não é mais refém do seu humor. Você é livre, no seu livre-arbítrio, para fazer o que é certo. O papel do profeta é esse.